Amados, Lucas capítulo 22, a partir do versículo 31, o Senhor Jesus aqui estava na mesa com os discípulos. Ele havia iniciado o ensinamento sobre a ceia do Senhor, e ele começou falando que haveria um traidor. Posteriormente, diz a palavra que eles começaram a discutir entre si quem seria o traidor, e posteriormente a essa discussão, houve também uma discussão para ver quem era o maior no reino. Dentro desse contexto, o Senhor, ele vai se dirigir a Pedro, e ele diz o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça, e você, quando voltar a mim, fortaleça aos seus irmãos. Em algumas Bíblias fala: e você, quando se converterdes, fortaleça os teus irmãos. Pedro, porém, respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes que me conhece. Lá no versículo 54, dê um pulo aí, por favor, do mesmo capítulo. Então, prendendo Jesus, levaram-no e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza, este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém? Pode sentar, irmãos. Meus amados, eu já contei em outras ocasiões a dificuldade que muitas vezes nós encontramos para todo o culto de ceia trazer uma palavra diferente, uma palavra envolvida dentro do contexto da ceia, porém olhando por uma ótica diferente das que costumeiramente nós olhamos. Isso até para trazer um alimento para a igreja e até para que nós possamos aprender mais coisas acerca da palavra. Hoje o Senhor me trouxe a esse texto. Quando o pastor Adeildo começou a ler o capítulo 22 de Lucas, eu até pensei que ele ia chegar aqui, mas graças a Deus não chegou. Ele mencionou também, embora tenha mencionado esse episódio. Esse episódio na vida de Pedro foi um episódio muito triste, porque Pedro, que é chamado aquele como o apóstolo mais influente, Pedro era o mais ousado, Pedro era o mais corajoso dos apóstolos. Quando Jesus veio caminhando sobre as águas, quem teve coragem de sair do barco foi Pedro. Quando Jesus perguntou aos discípulos qual era o pensamento acerca dele, do que os homens falavam, quem respondeu foi Pedro. Quando Jesus foi preso, quem teve a coragem de pegar uma espada e tentar defender Jesus foi Pedro. Pedro realmente, ele era um homem especial, ele era um homem ousado, ele era um homem impulsivo, mas Pedro era homem. E quando eu falo que Pedro era homem, eu estou querendo dizer que Pedro era ser humano, como nós somos seres humanos. Há uma particularidade nos evangelhos que talvez você não tenha percebido. O nome de Pedro, na verdade, é Simão. O nome dele, provavelmente lá escolhido pelos seus pais, é Simão. Após o Senhor Jesus ter
chamado Pedro é que ele então colocou o nome de Pedro, passou a chamar de Simão, ele disse Simão Bar-Jonas, era filho de Jonas, passa-se então a chamar agora Pedro. A palavra Pedro, o nome Pedro, significa fragmento de rocha, fragmento de pedra, um pedaço de pedra. E se você prestar atenção, se você às vezes com cuidado começar a ler os evangelhos, você vai perceber que todas as vezes que o Senhor Jesus fosse dirigir a Pedro, mencionando uma fraqueza dele, mencionando talvez uma fragilidade dele, ele nunca vai chamar ele de Pedro, ele vai chamar sempre de Simão. Ele vai sempre tratar ele como de fato um homem, não ser um super-homem, mas um homem. Ele vai sempre se dirigir, tanto é que aqui no início deste diálogo, ele vai se referir a Pedro como Simão. Ele vai falar, olha, é um homem que eu estou falando. Você precisa entender, Pedro, que você não é tudo isso que você acha que é. Aqui o Senhor ele vai dar um aviso a Pedro, e esse episódio foi um episódio muito marcante na vida de Pedro, também muito marcante da história dos apóstolos, porque eles, todos os discípulos, eles escolheram, todos os evangelhos melhor, todos os evangelistas escolheram registrar esse episódio na vida de Pedro, porque Pedro não era qualquer um. Pedro não era, e não estou aqui menosprezando os demais apóstolos, mas nós sabemos que cada um tinha uma particularidade. O pastor aqui falou sobre João, era aquele que reclinava o peito, ou melhor, que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Ele era íntimo, era próximo. Tanto é que nessa noite, quando eles começaram a falar que quando Jesus começou a falar que um iria trair, quem fez a pergunta para Jesus foi João, perguntando quem era. Então João ele era próximo. Os outros discípulos, a gente vê às vezes vagamente alguns nomes deles: Natanael, Tiago menor, Judas, o outro não, Judas Iscariotes. Então eram alguns discípulos que estavam ali somando o time, que tinham uma importância, porém eram aqueles meio que apagados dentro da história bíblica. Eles eram tanto que apagados, tanto é que para nós conhecermos um pouco a história desses homens, nós temos que nos valer de fontes extras bíblicas para conseguirmos entender um pouco a história desses homens. Mas Pedro não. Em todo momento que é mencionado o nome de Pedro, ele sempre vem encabeçando a lista. Quando estavam no barco pescando, era Pedro, Tiago e João. Quando Jesus chama para a oração do Getsêmani, era Pedro, Tiago e João. Pedro ele era uma espécie de líder naquele povo, naquele grupo. Pedro era tão influente naquele grupo que quando Pedro resolve pescar, depois da ressurreição de Cristo, os discípulos falaram: nós vamos contigo. Então Pedro era uma referência para aqueles homens. A queda deste homem, o fracasso deste homem, o tropeço deste homem, mexeu com eles também. Por isso que todos os evangelistas mencionam a negação de Pedro. E eu creio isso que de uma forma inspirada pelo Espírito Santo, para provar que ninguém, por mais influente, por mais líder, por mais ousado que seja, ninguém está livre de errar. Ninguém. Nós não somos pessoas inerrantes, a começar pelo pastor da igreja ou qualquer outra função dentro do reino de Deus. Ninguém. O único homem que pisou na terra e não cometeu erro algum chamava-se Jesus de Nazaré. Só. Os demais, todos eles, todos os homens. E a Bíblia nunca oculta os erros destes homens. Abraão foi chamado amigo de Deus, errou, a Bíblia menciona. Moisés foi chamado aquele que falava com Deus face a face, errou, a Bíblia menciona. Elias, o profeta de fogo, teve um momento de erro, a Bíblia menciona. Em todos os casos a Bíblia menciona, para que nós hoje, nessa noite, pudéssemos entender que não existe super-homem, nem super-mulheres dentro do reino de Deus. Todos nós somos falíveis e dependentes da graça do Senhor. Todos nós estamos sujeitos a cair. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: aquele que pensa que está em pé, olhe e vigia para que não caia. Portanto, você está do lado de uma pessoa que é falível. Você está do lado de uma pessoa que, por mais que pode influenciar você, que por mais que você lhe admira, você precisa entender que é homem, que é mulher, sujeito a queda, sujeito a erro,
mas louvado seja o nome do Senhor, que o homem erra, mas o Senhor tem misericórdia da nossa vida e nos coloca de pé novamente. O texto nos mostra isso. Quando nós começamos a ler a história de Pedro, a gente se pergunta como é que Pedro teve coragem de negar a Jesus. Na verdade, irmãos, as pessoas que envolvia, que estavam ao lado de Jesus, às vezes não eram umas pessoas muito fiéis naquilo que falava. Jesus entra em Jerusalém pela última vez, e a Bíblia diz que as multidões colocavam palmas para que ele pudesse andar, e cantavam dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor. A palavra tem até alguns hinos que usam esse texto: Baruch Rabá Bished Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Essa mesma multidão que cantou, poucos dias depois estava em coro junto com aqueles homens da lei, dizendo: crucificam, crucificam, crucificam. Certamente naquela multidão que estava pedindo a crucificação de Jesus, tinha homens que viram milagres, ou talvez que foram alcançados pelo milagre. Quem sabe que naquela multidão que pediram a crucificação de Jesus, não teve pessoas ali que, quando Jesus multiplicou pão e peixe na campina, quando ele estava pregando um grande sermão, não comeram também. Quem sabe aquela multidão que dizia: crucifica-o, crucifica-o, não foi, quem sabe não tinha alguns pescadores que colheram os peixes, que pegaram os peixes, melhor dizendo, naquela primeira pesca milagrosa. Quem sabe? Mas sabe por que as pessoas fazem isso? Porque nós somos um dia, nós somos pedra, no outro dia nós somos água. Existe algo que é terrível nas nossas vidas, que chama-se inconstância. Uma hora a gente está lá em cima, uma hora a gente está lá no monte, dizendo: Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Outra hora nós estamos lá no vale, reclamando e murmurando daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Acontece isso com você? Prazer, acontece isso comigo também. E Pedro nos mostra isso. Pedro nos mostra que essa instabilidade do homem. Pedro nos mostra essa fraqueza do homem. Porque quando Jesus disse que Satanás havia pedido para peneirar como trigo, Jesus disse para Pedro: Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Eu roguei por ti, eu orei pela tua vida, Pedro. Porque se Satanás fizer o que ele queria fazer, você se desviava. O que ele está dizendo é isso. Pedro, tu ainda não está preparado para ser peneirado, não. Porque se o diabo começar a mexer na tua vida, tu vai desviar, Pedro. Mas como Deus tinha um propósito na vida de Pedro, ele disse: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, o que ele estava dizendo: Pedro, tu ainda não é convertido, mas tu vai se converter, lá na frente tu vai. E quando você se converter, tu vai fortalecer os teus irmãos. Você que agora é uma pedra instável, você vai ser uma pedra dentro da igreja. Você vai ser uma coluna da igreja. Você vai ser um arauto do evangelho. Você vai ser um grande vaso usado nas minhas mãos. Mas naquele momento o Senhor Jesus não permitiu. Sabe por quê, irmãos? Que tem crente que passa por lutas e outros não passam tantas lutas quanto outros passam, até pela misericórdia de Deus. Tem crente que não está preparado para ser sacudido pelo diabo, não. Tem crente que não está preparado. Sabe por quê? Que se o diabo urrar mais forte perto dele, ele já desvia. Porque a sua fé não está firmada em uma rocha. Tem crente que tem firmado a sua vida em uma gelatina, que qualquer coisa se abala. Basta o desemprego, basta uma enfermidade, basta alguma outra coisa que já logo pensa dizendo: eu vou me desviar, eu vou retroceder. Pedro, ele era desse tipo de crente. Ele disse: não, Senhor, eu estou pronto. Mas o Senhor poupou ele, porque se Satanás se andasse com ele, ou peneirasse, nós não estaríamos hoje lendo a história de Pedro. Nós não teríamos Pedro como referencial. Não um bom referencial, mas um mau referencial. Aqui ele vai dizer: tu, quando te converteres, consolarás os teus irmãos. Aí olha o que Pedro fala. Olha a palavra de Pedro: estou pronto. Olha só, irmãos, o que Pedro diz? Estou pronto. Pronto para quê? Para ir com o Senhor
tanto para a prisão quanto para a morte. Estou pronto. Os evangelistas, todos eles, registram este fato. Mateus, capítulo 26, ele vai dizer que Pedro disse: mesmo que tu seja tropeço para todo mundo, para mim, não. Mesmo que tu escandaliza todo mundo, eu nunca me escandalizarei contigo. Sabe o que Pedro está dizendo? Senhor, todo mundo pode falhar, agora eu não falho. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Eu estou pronto, os outros eu não sei. Se você ler os evangelhos, você lê Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 18, você vai ver toda essa história. Em outro texto lá em Mateus, ele disse: eu nunca vou te abandonar. Pedro aqui estava mostrando uma soberba. Já viu aquele crente que diz assim: todos erram menos eu? Você conhece alguém assim, irmãos? Conhece ou não? Eu conheço. Como nós dizemos aqui no Nordeste, eu conheço uma tuia. Uma tuia. Que se acham infalíveis. Que se acham inerrantes. Que se acham autossuficientes. O evangelista Marcos vai dizer que Pedro insiste com veemência, dizendo: eu não vou te negar. A palavra de Pedro, a profissão de fé de Pedro era muito bonita, verbalmente, mas na hora do vamos ver, ele falha. Porque é isso que acontece. Muitas pessoas, de uma forma verbal, professam a sua fé em Deus. Diz: eu nunca vou abandonar, eu sempre serei fiel, eu sempre serei temente, eu sempre serei crente. Basta o diabo chegar perto e oferecer alguma coisa, e a pessoa fala: Jesus, tchau e benção. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que reconhecem a sua limitação, mas talvez eu estou falando para pessoas que estão se achando como Pedro: eu não erro. Aí eu fiquei pensando o seguinte: por que Pedro falha? Um camarada que andou com Jesus, um cara que seguiu os passos de Jesus, que era tão ousado, tão temente, sabe, que falava as coisas vindas do céu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando a multidão foi embora, ele disse: para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Olha que coisa maravilhosa que saiu da boca daquele homem. Mas na hora da prova, na hora do vamos ver, ele falha. E eu fiquei pensando cá com os meus botões. Eu comecei a perguntar: por que Pedro errou? Por que Pedro negou? A primeiro princípio, eu já quero dizer que Pedro não era convertido, tá certo, irmãos? Pedro não era convertido. Pedro era um seguidor e seguiu 3 anos e meio. Quantos anos Pedro seguiu? 3 anos e meio. Pedro saiu para pregar o evangelho de Jesus, sim ou não? Pedro curava enfermos, sim ou não? Pedro expulsava demônios, sim ou não? Mas até esse momento não era convertido. Pedro participava do círculo íntimo de Jesus, mas ainda não era convertido. Quando ele começou, Jesus enviou os 12, depois enviou os 70, Pedro estava no meio. Pedro era um líder influenciável, ou melhor, influenciador. Não, influenciador, obrigado. Um líder influenciador, mas não era convertido. Sabe o que eu aprendo? Que isso também acontece dentro da igreja. Tem gente que prega e o fogo cai, mas não é crente. Tem crente que ora e o diabo bate em retirada, mas ainda não se converteu. Que a oração é sensível, que a oração é empolgante, que canta, que toca, que serve, que faz um montão de coisa, mas ainda não é convertido. Pastor, como pode acontecer isso? Pode. O próprio Jesus disse
que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia, diz o Senhor, que muitos dirão: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós expulsamos demônios. Mas o Senhor diz: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Pessoas que estavam inseridas no meio, mas não era do meio. Pessoas que estavam no meio da igreja, mas não era igreja. Lembre-se que quando o Senhor tira o povo de Israel do Egito, não saiu só israelita, saiu algumas nações estranhas lá também. Lembre-se que Jesus escolhe 12. Quantos Jesus escolhe? Quantos Jesus escolhe? 12. Mas ele mesmo disse: escolhi vós em número de 12, mas um de vós é diabo. Estar com 12 não significa que você é convertido, nem que você é salvo. Pastor, me explica. Eu vou explicar. Estar na igreja, ter o teu nome no hall de membro, não significa que o teu nome está no hall do livro da vida. Você pode cantar na terra e não cantar no céu. Você pode pregar na terra e a pregação simplesmente não passar de palavras, porque você vive uma vida falsa, você vive uma vida ímpia, você vive uma vida longe da presença de Deus, e na hora da prova, quando é o mais ou menos, quando é a hora do vamos ver, você retrocede. Tem gente que está na igreja, mas não é igreja. Pastor, essa é a palavra de hoje? É o que temos para hoje. Amém, queridos? É o que temos para hoje. É ceia. É ceia. Tu queria uma palavra de quê? Só de vitória, 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 vitória? Quer uma palavra de bênção? Deus te abençoe. E receba aí e ponto final. Agora Deus aqui nos trouxe para conserto. Nos trouxe para a mesa para nos avaliarmos. Deus nos trouxe para esse momento para fazer uma avaliação própria de quem nós somos, longe da presença das pessoas e sempre diante dos olhos do Senhor. Vamos lá. Porque Pedro nega. Eu destaquei algumas coisas que eu chamei a atenção aqui, que me chamou a atenção na história de Pedro. Primeiro, por causa da sua soberba. Sabe o que é vaidade? Vaidade não é usar brinco não, irmão. Vaidade não é usar maquiagem não, porque tudo isso você chega em casa tira. Vaidade é você achar que você é melhor do que os outros. Eu sou o santo dos santos. Tem gente que não pisa nem no chão. Tem gente que se chover, a chuva cai dentro do nariz, de tão empinado que é o nariz. Soberba. Você fala do pecado, prostituição é pecado, adultério é pecado, bebedice é pecado, tudo isso é pecado. Mas a soberba também é pecado. E um pecado abominável diante dos olhos de Deus. Porque Satanás se deu, a queda dele se deu, sabe por quê? Sabe por quê? Não foi porque Satanás adulterou no céu não. Nem porque Satanás roubou no céu não. O que entrou no coração de Satanás? A soberba, a vaidade. Ele era tão belo entre as criaturas de Deus, tão belo, que a soberba entrou no seu coração e diz: eu sentarei no trono e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria estar lá em cima. E deixa eu me falar uma coisa, aproveitando isso. Satanás, ele tinha um poder de influência tão grande que a Bíblia fala que 1/3 dos anjos caiu junto com ele. Satanás, ele não trouxe somente ele. Geralmente quem cai, às vezes nem sempre cai sozinho, porque influencia outros para caírem junto. A soberba de Pedro, qual foi a soberba? Mateus capítulo 26, versículo 31 a 35. Se você quiser, marca numa caneta aí, põe você em casa, você lê. Mateus 26, 31 a 35 diz o seguinte: todos vós, o Senhor Jesus disse no versículo 31, então Jesus lhe disse: todos vós essa noite vos escandalizareis. Olha o que Jesus disse. Olha que Jesus disse: todos vós, ele estava dizendo para os discípulos, todos vós, essa noite, vos escandalizareis de mim, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Todavia, depois que ressurgir, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Espera aí, querido. Pedro aqui está querendo falar que ele sabe mais do que Jesus. Você entendeu o que você leu? Jesus disse: todos vós
vos escandalizareis. Em outra palavra, Pedro está dizendo: Senhor, tu está errado. Tu falhou aí, Jesus. Tu errou. Porque todos podem ser eles, eu não. Tem gente que às vezes quer ser até melhor do que Deus, já viu? Tem gente que quer ser mais santo do que Jesus. E eu vou dizer uma coisa: tem igreja que Jesus não entra, não. Porque se Jesus fizesse o que ele fez no tempo que ele andava aqui na terra, se fizesse hoje diante de algumas igrejas, ele não entrava. Tem muitas igrejas que colocam tantos obstáculos para o pecador. Jesus conversou com mulheres mal faladas, sim ou não? Sim. João capítulo 4, Jesus estava conversando com uma mulher num poço, provavelmente debaixo de uma árvore, sozinho. Uma mulher que já tinha tido 5 maridos, e o que ela estava agora não era. Uma mulher de vida fácil, vida errada, não é? Os discípulos viram Jesus e não teve nem coragem de perguntar por que ele falava com aquela mulher. Mas ele fez aquilo com uma transformação. Tu imagina se Jesus estivesse hoje fazendo a mesma coisa com uma outra mulher semelhante àquela mulher daquela época. E alguém passava: misericórdia. Jesus conversando com ela. Tem coisa aí. É ou não é, irmãos? Porque se você fala do irmão, fala de Jesus também. Tem gente que fica vendo maldade em tudo que o irmão faz, em tudo que a irmã faz. Então, como aqueles fariseus daquela época. Por isso que eu digo que tem pessoas que querem ser mais santos que Jesus. Jesus falava com pessoas que as pessoas aqui hoje não falam. Jesus falava com prostituta. Jesus falava com um camarada que era visto como traiçoeiro, como trapaceiro. Mas tem gente que não. Tem até igreja que não dá paz nem para outra pessoa de outra igreja. Não pode dar paz. Sabe por que não dá? Porque não tem. Simplesmente porque o meu Jesus ensinou: toda casa que entrares, saudai com a paz. Se tiver algum filho da paz, a paz repousará sobre ele. Se não tiver, a paz voltará para você. Jesus disse isso. Não importa se é membro de outra igreja. Deseja a paz, paz seja convosco, graça e paz, não importa, mas deseje. Só não dá paz porque não tem. Pedro era soberbo. Ele disse o seguinte: respondeu Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. O que levou Pedro à queda? Primeiro, a soberba de Pedro. É achar que ele já tinha alcançado um patamar que os outros não tinham alcançado. Queridos, eu tenho 29 anos de crente. Vocês não têm ideia de quantos soberbos eu já vi caindo. De quantos soberbos eu já vi caindo. Eu já falei aqui na igreja, já falei em outros cantos, eu já vi pessoas pecando e falei para a pessoa assim: foi bom tu ter caído. A pessoa diz assim: bom ter caído? É, foi bom. Sabe por quê? Para você entender que você é falível também. Porque tem pessoas que acham que nunca vai falhar, e quando o outro cai, ele taca a pedrada em cima. Quando o outro cai, ele pisa no pescoço e acaba de matar. Porque tem gente que não entende o que é misericórdia. Quando o outro falha, é pé no pescoço e é descartável, joga fora daqui. Eu não quero nem perto de mim na igreja, porque fulano pecou. Imagina se Jesus fizesse isso com a gente. Imagina se Jesus tratasse a gente da mesma forma que a gente trata os nossos irmãos. Aí essa pessoa, sempre quando o outro fazia alguma coisa que estava fora do padrão dele, não fora do padrão da Bíblia, fora do padrão dele, falava, criticava. Quando ele pecou, eu disse: foi bom tu ter pecado, porque você entende que você também é falível. Infelizmente até hoje não se colocou de pé. Infelizmente. Porque tem pessoas que se escondem atrás de uma religiosidade. Tem pessoas que se acham tão infalível que quando cai, a queda é tão grande, que ele não consegue levantar mais. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus abate os soberbos. A Bíblia abate. Sabe o que é abater? É derrubar com força. E sabe por que Deus muitas vezes permite isso acontecer dentro da igreja? Para que crentes, para que pastores, cantores, diáconos, seja o que for, não recebam a glória que é dele. A glória é do Senhor, somente dele. Por isso que Deus permite que às vezes até o pastor caia, para que possa entender que o pastor é falho, que o cantor é falho, que a cantora é
infalível, louvado seja o nome do Senhor. Cuidado para que a tua soberba não te derrube. Cuidado para que a tua soberba não te leve para a queda e você não consiga se levantar mais. Aleluia. Provérbios 16, 18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos. Provérbios 18, 12. Antes da queda, o coração do homem se envaidece. Primeira lição: por que Pedro caiu? Porque Pedro era soberbo. Nunca se ache mais do que você é. A Bíblia diz que nós temos que considerar o irmão superior a nós. O evangelho é esse. Talvez você olhe no espelho dizendo assim: eu sou o cara, esse cara sou eu. Na história da humanidade, todas as pessoas que se orgulharam fracassaram, e não é diferente hoje. Sabe por que nós estamos aqui, irmãos? Pela misericórdia, pela graça, pelo amor. Se andamos é porque Ele permite que a gente ande. Se comemos é porque Ele permite que a gente coma. Tudo provém do Senhor, porque dEle, por meio dEle, e para Ele são todas as coisas. Você não chegou nessa posição porque você é inteligente ou porque você é capaz. Não, irmãos, é pela misericórdia de Deus. Reconheça a tua limitação, reconheça a tua pequenez, e Deus te exaltará. Agora você que reconhece que você acha que é o que não é, Deus abate. A Bíblia diz: aquele a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Tem muitos hinos de exaltação, que Deus vai te exaltar, que Deus vai te honrar, que Deus vai te colocar lá em cima. Mas aí o crente fica às vezes mais vaidoso. A Bíblia diz: aquele a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Eu me humilhar, Deus me exalta. Eu reconhecer e que eu sou pequeno, dependente, fraco, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia se achava alguma coisa. Estamos abastados, somos ricos, temos tudo o que precisamos, não necessitamos de nada. O Senhor disse para aquela igreja: tu nem tem consciência que tu é pobre, cego, miserável e nu. Tu não é nada. Tu não é nada. Quando Jó começou a questionar como que Deus agia na vida dele, o Senhor vai dizer para Jó: Jó, onde que tu estava quando eu comecei a afirmar os fundamentos da terra? Jó, tu não é nada. Jó, tua vida ela é como uma neblina. Jó, tu está vivo hoje, amanhã tu não sabe se está. Depois de pouco tempo de morto, o nosso corpo já começa a apodrecer, já começa a entrar em decomposição. E se existe uma carniça que fede, é a carniça do ser humano, para ver que nós não somos nada, nós não passamos de barro. Ontem Deus falou comigo uma palavra tremenda. Compartilhei com todo mundo aí. Todos vocês que têm na mesa de transmissão, eu compartilhei uma palavra que o camarada estava falando, que nós somos barro. Quanto que vale o barro? Por que Deus não nos fez de ouro? Por que Deus não nos fez de pérola? Por que Deus não nos fez de joias preciosas? Ele nos fez de barro. Sabe por quê? Para nós entendermos que nós não valemos nada. Porque tem gente que esquece que é barro e se acha uma joinha preciosa. Tu és precioso. Tu não é não, precioso é Deus na tua vida. Por isso que Paulo fala: nós temos um tesouro de vaso de barro. O que vale na tua vida não é você, o que vale é quem está dentro de você, é a presença do Espírito Santo. Abaixa a bola. O barro não vale nada. O barro é frágil, ele só precisa ser trabalhado. Ninguém vai lá na loja e compra um bolo de barro. Ninguém compra. Por que não compra? Porque não vale muita coisa. Mas depois que aquele bolo de barro ele começa a ser moldado, vira um vaso, vira uma escultura, aí o pessoal paga. A matéria é barro, mas o que vale é o que foi feito daquele barro. Você, sem a mão de Jesus sobre a tua vida, você não vale
nada. Eu estou andando na contramão do que o Evangelho está dizendo, porque muitos os evangelhos estão dizendo que você é o centro de Deus, que você é a obra-prima de Deus. Ei, querido, baixa a bola. Nós somos pó e cinza, e se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Baixa a bola. Por isso que Deus não nos fez de pedras preciosas, porque tem gente que esquece que é barro e se acha que é ouro. Tem gente que se acha uma porcelana, não é? É barro. É a mesma matéria que eu, a mesma matéria que teu irmão. Tu pode olhar para o teu irmão com desdém, mas quando vocês morrem, vai para o mesmo canto, se desintegra da mesma forma. Não tem nada. Nada. Abaixa a bola, porque a soberba é um pecado dentro da igreja. A soberba é um pecado que tem atingido muitos crentes, achando que é melhor do que os outros, achando que é a igreja da história, achando que é a última cocada. Como é que é, não? A última Coca-Cola do deserto, né? Acha que é único. Só eu. Tudo não, querido. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O Deus que te fez, Ele fez o teu irmão também. O que Ele colocou em você, Ele pode colocar no teu irmão, às vezes em medida muito maior. Sabia disso? Porque se Deus te fez assim, Ele pode fazer o outro muito melhor do que você. Então baixa a bola, tá certo? Me ajuda a pregar nessa noite e fala assim, irmão, baixa a bola. Baixa a bola, baixa a bola, baixa a bola. Não se acha que você é mais do que ninguém não, porque você não é. O pecado de Pedro, o primeiro, foi a soberba. Segundo, por que Pedro cai? No capítulo 26 de Mateus, versículo 57 e versículo 58, diz que Pedro seguia de longe. Pedro seguia como, irmãos? Sabe o que é seguir de longe? É seguir sem compromisso. É ver as coisas. Ele via Jesus, mas ele não queria estar perto, não queria se comprometer. Dá licença, irmão, por favor. Ele não queria ter um comprometimento. Seguir de longe é aquele seguir sem compromisso. Eu vou quando dá, eu vou quando eu tiver afim, eu vou quando eu tiver vontade. Vai cair. Simples. Ninguém que segue de longe permanece em pé. Dentro do reino não existe meio termo. Ou você está com Deus ou você está com o diabo. Não existe meio termo. Não, pastor, mas eu quero viver uma vida sem compromisso. Já está com compromisso com o diabo. Porque quem quer te colocar sem compromisso dentro do reino é o diabo. Quem quer fazer com que você não participe dos cultos é o diabo. Eu não vou para o culto, só vou em tal dia. Pronto, nos outros dias você está cultuando quem? O diabo. Não tem meio termo, porque tu está fazendo a vontade dele. O diabo quer que você venha no culto? O diabo quer que você se envolva? O diabo quer que você trabalhe na obra? Então quando você não faz, você está fazendo a vontade dele. Simples. Você não tomar uma posição já é uma posição, irmão. Você não tomar uma posição já é uma posição. Ah, eu prefiro não me decidir. Pronto, já se decidiu. Você está em cima do muro. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que o camarada estava em cima do muro e de um lado tinha uns crentes dizendo, desce daí, desce daí, desce daí. E do outro lado, os crentes não, os anjos, do outro lado, os demônios, tranquilo, sem se importar. O cara que estava em cima do muro, ele achou muito ruim pelo incômodo dos outros. Aí falou para os demônios, por que vocês não estão me chamando para ir? Falou, porque o muro é nosso. Está em cima do muro, já está fazendo a vontade do diabo. E pastor, mas o senhor está pegando pesado. Querido, pegando pesado. João Batista chamava o povo que ele ouvia de raça de víbora. Tu está achando que eu estou pegando pesado? Por falar isso? Eu não estou chamando ninguém de cobra. Eu não estou chamando ninguém de víbora. Não estou. Estou simplesmente alertando você, dizendo, sai da indecisão. Se comprometa com Deus, porque senão você vai cair, ponto final. Seja o que for que você está achando agora. Pessoas que querem seguir de longe. Não pode ser muito crente, não. Tem que calcular, basear, sabe? Passa dias e dias enchendo a cabeça com porcaria, me perdão da palavra.
Chega no culto, talvez um culto quer receber tudo de graça de Deus, não vai ter nunca. Você está às vezes mais comprometido com a tua vontade, mais comprometido com o mundo, mais comprometido com você mesmo do que com Deus. Porque quando nós estamos comprometidos com Deus, entendemos que nós somos servos de Deus, nós não fazemos mais a nossa vontade, mas nós fazemos a vontade daquele que nos salvou. Você precisa entender isso. Não é mais o meu querer. O apóstolo Paulo disse: agora não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu estou comprometido com o meu Senhor e entendo que Ele morreu na cruz pelos meus pecados para me dar a vida, eu não tenho mais agora pacto com ninguém. A minha aliança é com Ele, por final. É a mesma coisa você casar com alguém e só comparecer uma vez na semana na tua casa. Dá certo isso? Dá certo isso, irmãos? Se um homem casa com uma mulher e ele só comparece uma semana, um dia na semana, perdão, na sua casa, é bem provável que vai dizer: tem outro na rua. É ou não é? Vamos olhar pelo lado humano, é ou não é? A mesma coisa é o crente. Se não tem comunhão com Deus e compromisso com Ele constante, verdadeiro, íntimo, verdadeiro, fiel, é porque tem outro na rua. Quem é o outro? A vontade do diabo, a vontade da carne, a vontade de si próprio, a vontade do mundo. Estava falando esse dia com um irmão. O irmão chegou e falou assim: o irmão falando de tal é uma bênção. Não vou dizer o nome nem da onde que é. O irmão falando de tal é uma bênção. Só que ele nunca vai no meio de semana na igreja, porque ele gosta de ver novela. Agora está dando a Gênesis, né? Aí tem crente que fala assim: não, mas eu vou ficar em casa assistindo o Gênesis. Por que tu não abre a Bíblia e lê? Tu é crente há 20 anos e nunca leu Gênesis, agora quer assistir Gênesis. Deve ser preguiçoso, irmão. Abre a Bíblia e vai ler. Não estou dizendo que é pecado você assistir, não. Pode assistir. Mas se você assistir sem conhecer a história, você pode ser enganado. Porque fiel é a Bíblia, não a Record. Então segura a onda aí. Então, quer se manter em pé, gente? Quer se manter em pé, sim ou não? Tenha comprometimento com Jesus. Seguir de longe vai te levar para a queda. Seguir de longe vai te levar à ruína. E eu estou avisando. Há um ditado que diz que quem avisa amigo é. Seguir de longe vai te levar para a queda. Vamos lá. Seguir de longe traz um pensamento de falta de compromisso. Pedro não queria estar muito perto. Engraçado que a gente canta assim: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. A gente pensa que Deus se engana. Eu acho que Deus, ouvindo às vezes alguns de nós cantando: Ananias, Safira, mentindo perante o altar. A gente quer estar perto. Perto quando? Porque tem culto, não participo. Em casa não abro a Bíblia para ler. Em casa não dobro o joelho para orar. E tu quer estar perto de Deus é que não vai estar. Me desculpa falar. De Deus não vai estar, não. Tu pode estar perto de alguém, outra pessoa, mas de Deus. Já viu quando você anda muito com uma pessoa que você acaba pegando o perfume dela? Tem gente que não cheira o perfume de Cristo. Tem gente que você não reconhece como crente, porque não anda muito. Já reparou que quando a gente anda muito junto com uma pessoa, a gente acaba pegando o jeito daquela pessoa? Sim ou não? Não pega? A gente pega o jeito de falar. A gente pega alguma mania, algum trejeito, porque a gente está andando muito perto. Tem crente que tu olha e fala assim: meu Deus, você é filho de quem, Jesus? Uma vez um pastor amigo meu falou assim: rapaz, Deus tem uns filhos tão estranhos, que fala que é filho de Deus, mas não parece nada com Deus. Gino, tu imagina, Deus vai te dar um filho. Aí quando você vai na maternidade tem um galeguinho de olho azul, ou um japonês. Está repreendido isso na tua vida mesmo, tá? Mas não é estranho? Como é que pode Deus ter um filho que não parece com ele? Como é que pode Deus ter um filho que não reflete ele, que não mostra ele, que quando abre a boca não fala nada de Deus, que quando faz as atitudes não fazem atitudes guiadas por Deus? Por quê?
estão seguindo de longe. Vamos lá. Por que Pedro caiu? Porque Pedro escolheu errado as suas companhias. Em João capítulo 18, você não precisa abrir não. Você depois vai ler na tua casa. Se você quiser, marca na Bíblia e marca um papelzinho. Deixa eu te mostrar a história. Pedro seguia de longe. Quando Pedro chega no pátio da casa do sumo sacerdote, Pedro ficou do lado de fora, porque ele não podia entrar. Mas João, o apóstolo João, conhecia o sacerdote. Então ele vai lá na porta e bota Pedro para dentro. Ele vai lá e fala assim: não, Pedro, vamos entrar. E é bem provável que quando ele colocou Pedro para dentro, João partiu para no meio lá, porque João estava vendo o julgamento de Jesus. Mas Pedro não, Pedro ficou lá do lado de fora ainda, dentro da casa, mas perto de outras pessoas. É interessante, a gente fica pensando, como é que aconteceu isso? Diz a Bíblia que quando o túmulo estava vazio, os dois correram, o próprio João fala, que correu Pedro e o discípulo a quem Jesus amava. Mas o discípulo a quem Jesus amava, chegou primeiro. Eu acho que João era bom de carreira, sabe? Ele deve ter sabido que Pedro estava lá, foi lá, abriu e falou: Pedro, bora entrar, e partiu para dentro. Só que quando chega lá, Pedro, em vez de seguir João, olha só, e lembra-se que João era o discípulo, quem encostava a cabeça no peito de Jesus era quem? João era o mais chegado, era o mais próximo de Jesus. Aí Pedro, agora que entra na casa, levado por João, ele vai parar no meio do caminho. A Bíblia fala que primeiro a empregada, a serva, falou assim: tu é um dele. Ele disse: só não. Depois ele foi lá e a Bíblia fala que ele tinha uma galera que estava se esquentando, tinha uma fogueirinha. Aí o que Pedro faz? Fica lá, junto com o pessoal que estava dentro da casa do sumo sacerdote. Aí sabe o que acontece ali? Mais uma vez Pedro é questionado e nega. Lucas disse que 1 hora depois, Pedro tinha negado 2. 1 hora depois, Pedro estava no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, é questionado e nega de novo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que as pessoas com quem você anda podem te levar mais perto de Jesus ou mais para longe dele. Cuidado com quem você anda, querido. Cuidado com quem você anda. Escolha bem as suas companhias. Quer ser crente verdadeiro? Sim ou não? Sim. Então ande com alguém mais crente do que você. Jovem na igreja. Jovem. Eu devia ter mais ou menos uns 15 anos. Uns 14 anos. O líder da minha mocidade, na mocidade na época, ele falava sempre isso: gente, vocês querem ser crente, vocês que são novos ainda, querem ser um crente de verdade, ande com alguém mais crente do que vocês. Ande com alguém mais crente, porque você vai começar a pegar o jeito. Eu lembro que na ocasião, eu fiquei no pé do evangelista da igreja. Eu colei no pé dele. No pé dele, aonde que ele ia, eu estava junto dele. Quando ia fazer evangelismo, eu sempre queria ficar do lado dele. Por quê? Porque ele tinha experiência, ele tinha vida com Deus, se converteu dentro da cadeia, era um bandido, se converteu dentro da cadeia, Deus tirou ele de lá e fez uma obra maravilhosa na vida dele, sabe? Eu falei: eu vou colar com ele, porque a grande maioria dos jovens da minha idade não queria nada com Deus não, só que aquela palavra daquele líder pegou em mim, e eu falei: eu vou andar com quem é mais crente, e eu vou me dar bem, porque tem gente que você anda, que vai te levar a negar Jesus, sabia disso, querido? Sabia? Tem crente que ainda não é sal, tem crente que é chuchu. Chuchu tem gosto de quê? De nada. O chuchu, se você botar chuchu com carne, ele vai ter gosto de carne. Se você botar chuchu com maxixe, eu não gosto de maxixe, mas eu estou dando um exemplo aqui, ele vai ter gosto de maxixe, ele pega o gosto de todo mundo. Ele é influenciado por todo mundo à sua volta. Sabe, crente que só anda com pessoas que, sabe, olha, eu vou falar uma coisa. Eu não preciso nem dizer para você escolher as tuas amizades lá fora não, porque crente, ele não pode andar com ímpio. A Bíblia diz no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, ou seja, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pronto. Pastor, mas eu tenho que me intrigar de todo mundo? Não, eu estou dizendo é você ficar junto, porque se você andar com uma pessoa que bebe, você vai acabar bebendo. Se você começar a andar com uma pessoa que fuma, possivelmente você vai, de vez em quando, vai dar um estrago também. Então cuidado. Só que vamos trazer para o nosso contexto aqui, vamos trazer para os discípulos.
Vamos trazer para quem está dentro da casa do sacerdote? Vamos trazer para quem está ali dentro daquele reino religioso, porque a casa do sacerdote era um lugar de religião, era ou não era? Então vamos trazer para cá. Quer andar mais perto de Jesus? Siga quem é mais crente de você. Agora cuidado, até dentro da igreja, porque talvez as pessoas podem matar a tua fé, podem te fazer negar, podem te fazer retroceder. Eu quero ir para o culto. Vai para o culto hoje. Poxa, besteira. Se eu fosse tu, não ia não. Sai de perto. Tu não está se dando conta, mas há uma influência maligna tentando te afastar. Lembre-se que nem todo mundo que está dentro da igreja é salvo, nem todo mundo que está dentro da igreja é crente de verdade, nem todo mundo que está dentro da igreja vai morar no céu. Então escolha as suas companhias, escolha com quem tu anda, escolha com quem você vai dar ouvidos, escolha aonde você vai sentar para conversar, porque aqui tinha uma fogueirazinha. O cara negou uma vez, 2 vezes, a terceira vez, 1 hora depois estava lá. Tem gente que sabe que o lugar é errado, mas continua no lugar. Tem gente que sabe que não está nada que edifica ali, mas continua na mesma coisa. Tem gente que está ouvindo, só aretica, te levando para negar a Cristo, negar a tua fé, negar a tua profissão de fé, mas não sai do lugar. Só vai se dar conta quando o galo cantar, e quando o galo cantar o negócio fica feio, porque a Bíblia diz que Pedro ele ficou sentado ali até que o galo cantou. Aí quando o galo cantou, diz o texto, e eu volto aqui para o texto que nós lemos no início, versículo de número 60. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Esse galo aqui, deixa eu me explicar uma coisa para vocês, para que vocês não interpretem errado. Não era o galo bicho, não era um bicho, tá? Por que não era bicho? Porque embora o galo não era nada impuro diante da lei, mas ele não poderia estar lá. Havia uma regra dentro da cultura judaica que dizia que dentro dos portões de Jerusalém não poderia ter galo, e nem o sacerdote poderia criar galo nem mesmo longe dos arredores. Então naquele momento ali não era o galo de bicho, era uma sentinela que tocava uma corneta cujo nome era Galo, e ele ficava lá na fortaleza Antônia, e quando ele tocava, geralmente ele trocava na troca das guardas, de meia-noite até 3 horas da manhã, que era a terceira vigília, e no raiar do dia, que era de 5 a 6. Então ele tocava, e ali era ouvido por todo mundo. Era esse galo. Tanto é que Jesus vai dizer assim, em outros textos: antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Jesus estava se referindo às 2 vigílias. O galo ia tocar a primeira vigília, e depois só no raiar do dia, que Pedro ia se dar conta que ele tinha pisado na bola. Aí aqui agora Pedro vai, quando ele vê, ou melhor, ouve o galo tocando, diz a palavra que ele se lembrou. E nesse mesmo momento Jesus olha para ele. Irmãos, eu fico imaginando como que Pedro se sentiu naquele momento. Quer ver um exemplo? Você já foi pego fazendo alguma coisa errada? Pense comigo aí. Sim ou não? Eu já. Eu lembro que eu era pequeno, ainda no primário, achei um tubo de cola no meu colégio, na minha sala. Peguei, botei no meu bolso, não perguntei de quem que era e levei para casa. Chegando em casa, eu com um tubo de bola e com aquela cara de culpa, né? Aquela cara de condenado. É igual a polícia parece que percebe quando o cara está errado, né? E para. Eu estava com a cara de condenado. Aí minha mãe no tanque, quando eu cheguei de casa, eu peguei, joguei o tubo de cola lá para o outro lado. Minha mãe pegou na hora, foi lá, me deu uma lição de moral, falou que no outro dia eu tinha que ir entregar. Fiquei muito envergonhado, fui pego no flagra, né? Já viu quando você vai falar de alguém e esse alguém chega na hora? Estou falando mal de Márcio, que o Márcio é assim. Quando o Márcio chegou, Márcio, tudo bom, querido? Estava mesmo falando de você, ó. Que você é muito gente boa. A gente fica todo desconcertado, não fica? Fica, irmãos. Fica. Porque você foi pegando flagra, fazendo a coisa errada, no pulo do gato.
Jesus, quando Pedro nega a última vez, Jesus só olha para Pedro. Só olha. Não precisou falar nada. Só olhar. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não vejo tudo que você faz. Nem você vê tudo que eu faço. Mas Jesus está sempre olhando o que você está fazendo e o que eu estou fazendo. Só que tem pessoas que já não se constrangem mais com o olhar de Jesus. Não se importa. Pecam por prazer deliberadamente, sem se importar se Deus está vendo ou não. A palavra que diz que os olhos de Deus estão em toda parte, para alguns causam conforto. Deus está me olhando, isso me dá alívio. Mas para alguns causam medo. Depende da tua postura perante Ele. Porque você precisa entender que Deus te vê quando você passa por perigo, Deus está te vendo. Quando você passa por uma luta, Deus está te vendo. Quando você chora, Deus está te vendo. Mas Deus também está te vendo quando você fala o que não é para falar, quando você faz o que não é para fazer, quando você vai aonde não é para ir. Ele também está te vendo. E nesse momento, os olhos de Deus não são os olhos de conforto, mas são os olhos de verdade. Deus está te vendo. Me ajuda a pregar? Fala para a pessoa que está perto de você: Jesus está te vendo. E Jesus vê onde o homem não vê. Jesus escuta o que o homem não escuta. Jesus sabe o que os outros não sabem. Quando Ele te olha, Ele não olha a tua roupa, porque a tua roupa não pode esconder o teu caráter do Senhor. Quando Ele olha, Ele não olha se você está bonito ou feio, bem maquiado ou não maquiada. Ele não está olhando nada disso. Quando Ele olha o coração. Lembra que o Senhor Deus falou para Samuel, quando viu Eliabe: estou diante do rei. Mas o Senhor disse: não atente para a sua aparência nem para a sua formosura, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Sabe o que Deus está falando contigo agora? Deus está sondando o teu pensamento agora. Deus sabe o que você está pensando neste exato momento. E como é que você vai se comportar perante dele? Com conforto, porque está com o pensamento tranquilo, ou tu vai fazer como Pedro fez? Chorar amargamente. Pois a Bíblia diz que quando Pedro olhou para Jesus, ele se lembrou das palavras do Senhor, como lhe tinha dito: hoje mesmo, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Deixa eu falar uma palavra profética para a tua vida hoje. E eu falo aqui na autoridade de profeta. E eu falo: se você não mudar a tua atitude, quando chegar o momento da tua queda, o Espírito Santo vai te fazer lembrar de tudo que você ouviu hoje. O Espírito Santo vai trazer a tua memória, e você vai lembrar dizendo assim: eu caí porque eu sou soberbo, eu caí porque eu estou sem compromisso, eu caí porque eu estou andando com quem não deveria andar, ou eu caí porque ainda não sou convertido. Eu não estou aqui trazendo medo a você, simplesmente eu estou trazendo uma palavra profética. E tem gente que fala: a palavra profética eu recebo, porque é só bênção. O profeta, ele também denuncia o pecado. O profeta também fala a verdade. E eu falo aqui na autoridade do Espírito Santo: aprume a tua vida, se alicerce com Deus, se comprometa com Deus, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, e você verá o que Deus vai fazer na tua vida. Agora, se você ficar soberbo, continuar andando longe e andando com pessoas que não estão de acordo com o Evangelho, que vai te conduzir perto de Jesus, mas pelo contrário vai te afastar, cuidado, porque a tua ruína vai ser grande. E grave isso, porque se você cair, o Espírito Santo, a qual eu sirvo, vai te fazer lembrar disso. E você vai lembrar: bem que o pastor falou. Mas louvado seja Deus, que quando Pedro entende isso, a primeira coisa que ele faz é chorar amargamente. E eu fiquei pensando nessa palavra, irmão: chorar amargamente. Pedro não fez só assim: estou triste. Não. Chorar amargamente é um choro como se fosse um ácido.
É um choro que vem da amargura. E Pedro estava chorando simplesmente por causa do seu próprio erro. Ele chorando porque ele se lembrou que Jesus havia dito que ele não iria permanecer fiel, que ele iria negar, mas mesmo assim ele temou com o Senhor, mesmo assim ele disse que não ia fazer, mas agora ele faz. Pedro entendeu que aquela profissão de fé não teve uma aliança com as suas atitudes. Ele agora chora. Agora é bonito porque a Bíblia fala que Pedro chora, sai para chorar amargamente, diferente de Judas, que Judas vai tentar se matar, ou melhor, vai se matar, né? E Pedro não, Pedro chora. Eu fico imaginando o choro de Pedro. Sabe, querido, a primeira ação de uma conversão é quando a gente começa a sentir dor pelo nosso próprio pecado. Quando nós começamos a reconhecer o nosso próprio pecado, nós começamos a entrar no processo de conversão. Quem não reconhece o seu pecado, nunca chega a ser convertido. Arrependam-se, a mensagem do Evangelho é arrependam-se. Arrependam-se, cada um de vós dos seus pecados, e sede batizados. O arrependimento ele gera dor. O arrependimento ele gera vergonha. O arrependimento ele gera uma amargura na nossa alma. Porque fala, como é que eu pude falhar? Como é que eu pude errar dessa forma? O Senhor já tinha me avisado, o Senhor já tinha me mostrado, mas como é que eu pude fazer isso com o meu Senhor? Ele começa a se quebrantar. Aqui começa o processo de conversão de Pedro. Tanto é que esse processo demorou algum tempo. Pedro chora amargamente, triste de doer. Ele viu que ele não deveria ter feito aquilo. Ele sabia que era errado e viu o que ele fez. Depois Jesus ressuscita, manda avisar os discípulos e diz a Pedro que eu vou adiante deles na Galileia. Pedro é lembrado pelo Senhor. Pedro vê Jesus ressurreto. Ele vê ressuscitado, mas ainda assim Pedro estava meio balançando. Por quê? Porque aí no processo de conversão precisava ainda ser completo na vida dele. Aí ele vai pescar, João capítulo 21. Ele vai pescar, os discípulos vão com ele. Chegando lá, o Senhor vai ter um encontro com eles. Interessante que quando Jesus faz a pesca milagrosa ali, a segunda pesca milagrosa, João vai dizer para Pedro, Pedro, é o Senhor. Pedro fala assim, Senhor, afasta de mim porque eu sou pecador. Pedro estava nu dentro da água. Ele se esconde porque ele entendeu que a posição dele diante de Deus não era aquela posição que deveria estar. Ele não poderia estar naquele lugar, ele não poderia estar daquela forma. Então ele reconhece e diz, Senhor, eu sou pecador, tu veio para cá para quê? Eu não sou nem digno de ser chamado, talvez, do teu apóstolo. Aí Jesus fala, vem aqui, vamos conversar. No meio que eles estavam conversando, ninguém falava nada. Era um silêncio ensurdecedor. Se é que você talvez possa me entender. O silêncio doía, enquanto os discípulos estavam comendo pão e peixe a qual o Senhor havia provido. Em um determinado momento, Jesus vai se dirigir a Pedro. Pedro, a primeira palavra que ele pergunta, tu me ama mais do que esses outros? Eita. Perguntou a quem? A quem disse, mesmo que todos te abandonem, eu não. Tu pode ser uma pedra de tropeço para todos vão se escandalizar, agora eu não. Jesus agora vai olhar para Pedro, Pedro, tu me ama mais do que esses. Pedro na sua mente ele vai pensar, poxa vida, eu disse que eu era o único que me manteria em pé, mas agora eles continuaram firmes e eu estou desviado, eu estou caído. Ele disse, Senhor, eu te amo. Já expliquei em outro tempo as palavras gregas que são usadas aqui. Ele disse, pastoreia o meu rebanho, as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama. Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me ama. Pela terceira vez ele teve que dizer, eu te amo, Senhor, tu sabe todas as coisas. Pastoreia as minhas ovelhas. Nessa reconstrução de Pedro, algumas coisas nós devemos chamar a atenção. Primeiro, Jesus aqui ele reconstitui o ato. Lembra que que Pedro estava numa fogueira? Lembra? Só existe 2 momentos na Bíblia que fala de braseiro, 2. Um no momento que Pedro nega e o outro no momento que Pedro confessa. Jesus está levando Pedro de volta ao mesmo local. Ele disse para uma das igrejas, lembra depois do lugar de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Ele vai levar Pedro lá no primeiro, vai reconstituir aquela cena. Lembra, Pedro, que tu me negou aqui perto quando estava indo no braseiro? E Pedro, eu fico imaginando um filme passando na mente de Pedro. Fui num lugar como esse, que alguém me perguntou se eu conhecia Jesus e dizia que não.
Foi num lugar como esse que alguém falou que eu era um deles, eu disse que não. Aí Jesus vai perguntar por 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque 3 vezes foi as vezes que ele negou. 3 vezes: tu me ama, Pedro? Tu me ama, Pedro? Tu me ama, Pedro? E cada uma das vezes que Pedro dizia, eu te amo, Jesus colocava a missão na mão de Pedro e dizia, pastoreia as minhas ovelhas, pastoreia os meus cordeiros. Ele estava dizendo, tu me ama, Pedro? Então se levanta. Tu caiu aqui, não caiu, Pedro? Mas tu me ama, não ama? Eu estou te dando uma nova chance. Se levanta e faça o que eu te chamei para você fazer, Pedro. Se levanta e cumpra o teu chamado, Pedro. Se levanta e continua a tua jornada, Pedro. Ei, igreja, tudo aquilo que você ouviu até agora não foi para te derrubar, não. Foi para trazer a consciência que o Senhor está te dando uma nova oportunidade. E mesmo que você esteja longe, mesmo que você esteja sem compromisso, mesmo que você esteja falhando, Ele está dizendo, você me ama, e se você ama ao Senhor, você vai se levantar e continuar seguindo a Ele, cumprindo o que Ele colocou na tua mão. O mesmo Jesus que deu uma segunda chance para Pedro, é o Jesus que me deu uma segunda chance. É o Jesus que me dá uma segunda chance toda vez que eu erro. É o Jesus que muitas vezes quando eu erro, Ele vai dizer, Rafael, tu errou, não errou? Eu sabia que tu ia errar, mas agora eu quero que tu se arrependa, Rafael. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós temos que chorar diante do Senhor, dizendo, Deus me perdoa, meu Senhor me perdoa, eu disse que eu não ia cometer esse pecado e cometi, me perdoa porque eu disse que eu não ia falar isso e falei, me perdoa, Deus. E no mesmo momento o Senhor vai dizer, eu te perdoo, tu me ama, eu sei que tu errou porque tu é pequeno, porque tu é falho, mas eu conheço o teu coração e sei o quanto tu me ama. Agora levanta e faz o que eu quero que você faça. É um renovo, é restauração, é uma segunda chance. Então se você é como Pedro, que talvez até esteja parado, achando que não tem mais jeito para você, eu quero dizer que hoje Deus te dá uma segunda chance. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmãos? Ele pode dar uma segunda chance. Podemos até julgar Pedro, mas quantas vezes nós agimos da mesma forma? Declaramos que vamos ser fiéis, que vamos seguir Jesus, mas basta nos juntarmos com algumas pessoas e logo quebramos a nossa profissão de fé e falhamos nas nossas promessas. Mas assim como Jesus deu uma segunda chance para Pedro, Ele também te dá uma segunda chance. Que o Senhor fale contigo mais ao seu coração.